Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, todas as terças, 19h30 ou com reprise às quintas, 21h30. Você também pode ver pelo site www.tvfloripa.org.br. Veja os nossos programas e participe. Você pode participar também através do e-mail mhseguridade@gmail.com. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história e os trabalhos do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação ali de Carambeí, o SINTAC. Carambeí, essa cidade paranaense que junto com todo o povo paranaense produz riquezas e o povo brasileiro, não é? Produz riquezas para o nosso país. Ali nós temos um sindicato hoje bastante combativo no sentido da luta pelos direitos dos trabalhadores e não apenas combativo no sentido dos direitos econômicos, mas também sociais, desenvolvendo aí trabalhos inclusive na área de saúde do trabalhador. Eu tenho uma pequena gravação na sequência, gravamos com o Wagner, que é um dos quadros daquele sindicato, né? Nós temos vários diretores ali que estão se despontando. Wagner, Geraldo, Geraldinho, Hélio, a Andréa Miriam, enfim, vários, podia citar a maioria aqui, inclusive porque é um sindicato muito interessante que investe na formação dos seus dirigentes. Isso é importante lembrar. Temos que formar, dar subsídios aos nossos militantes e dirigentes sindicais para que possam cada vez mais avançar. E dentro do movimento nacional dos trabalhadores da alimentação, através da CONTAC, e do movimento estadual, através da Federação da Alimentação, nós temos visto que esses dirigentes sindicais do SINTAC têm participado bastante. Mas não começou assim desse jeito não, ele já tem alguns anos de história, de luta. Vamos dar uma olhadinha nisso, ó. O Wagner vai contar para a gente como é que foi esta primeira gestão deles na diretoria, quando eles ganharam o sindicato, até o nome da chapa era muito interessante, o Sindicato da Alimentação, cuja chapa que ganhou foi o Alimentando a Luta. Então o Wagner vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esta trajetória e vai falar inclusive sobre a eleição seguinte que tiveram também, depois que ganharam, quando a empresa organizou alguns quadros, conforme eles nos contaram, não é? Para ir fazer a disputa sindical. Esta é outra questão que os sindicatos combativos têm que estar mais atentos, né? Porque quando o sindicato começa a incomodar, nós sabemos que concretamente muitas empresas organizam a oposição sindical para voltar ao que era. Se o sindicato é pelego, a diretoria não faz nada, ao contrário, se só diz amém para as empresas, do ponto de vista da empresa é maravilhoso. E o SINTAC foi incomodado depois que ganhou, bastante pelas empresas e vencendo. Mas vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver o que o Wagner conta para nós sobre essa história. Eu faço parte da gestão Alimentando a Luta desde 2007, quando, através de uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, aqui em Carambeí foi realizado um plebiscito, onde toda a categoria teve o direito ao voto de definir, né, naquela ocasião, se queria a gestão Alimentando a Luta ou a gestão, né, que já estava no poder há 6 anos, denominada Renovando a Luta, né, liderada aí pelo Jairo Ferreira, que foi presidente do sindicato aí durante esse período. E os trabalhadores, né, através dessa intervenção do Ministério Público, votaram, 90% dos trabalhadores votaram na nossa chapa, né, onde a gente conseguiu aí, na administração, assumindo aí a gestão do sindicato em 2007 até 2009, quando aconteceu a outra eleição, dar um salto, né, qualitativo nas negociações salariais e também na representação dos trabalhadores, né, que eram solapados principalmente por desmandos que aconteciam na Brasil Foods, né, que é a maior empresa da nossa base. Naquela ocasião ainda se chamava Perdigão Agroindustrial, e um dos grandes dilemas que esses trabalhadores enfrentavam, né, trabalhadores esses que estão distribuídos no setor de frangos,
abate de suínos, frangos e laticínios, né? Naquela ocasião, cerca de 4.800 trabalhadores, e eles eram constantemente submetidos à troca de dias irregulares, né? Onde a empresa simplesmente impunha as trocas, né? E o trabalhador era pressionado a assinar documento para aceitar trocas. Existia banco de horas naquela ocasião, existia problema grave de assédio moral, existia grande problema na questão do transporte, né, desses trabalhadores. Em suma, né, os trabalhadores ansiavam por uma transformação na categoria e em pouquíssimo tempo, né, inclusive no último ano de mandato ali, do período que a gente passou a administrar o sindicato em 2007 até 2009, nós conseguimos comprar a sede própria, né, e além disso a gente conseguiu acabar com o banco de horas. Acabamos com as trocas irregulares de dia, né, onde a empresa fazia essa imposição de troca de dias. Saímos do vergonhoso sacolão, que naquela ocasião era o apelido que dávamos para a nossa cesta básica, que custava naquele período R$ 35, e hoje nós temos aí o Vale Mercado, né, que a pessoa compra o que quer e está no valor de R$ 152. Houveram grandes transformações, né, por parte dessa administração Alimentando a Luta, e eu não tenho dúvida que a gente continua no caminho certo, porque já na eleição de 2009 a empresa montou uma chapa, né, de chefes para concorrer no processo eleitoral de 2009, chapa essa que foi rechaçada pelos trabalhadores, inclusive culminou naquela ocasião também com a expulsão de um integrante, né, da diretoria nossa naquela ocasião, que estava infiltrado na nossa chapa, mas estava atendendo o interesse patronal. Ele foi expulso, né, em Assembleia Geral pelos trabalhadores, e a gente conseguiu permanecer com o sindicato na mão dos trabalhadores. Então, sempre buscando, né, trazer novos quadros para compor a diretoria do sindicato, mas que tenha sempre essa finalidade, né, de defender a causa dos trabalhadores. E como a nossa gestão é de 3 anos, em 2012, né, nosso último processo eleitoral, que é o mandato que nós estamos cumprindo agora, que é a continuidade da gestão Alimentando a Luta, tivemos mais um processo eleitoral conturbado, onde de novo, né, tivemos chapa disputando o processo eleitoral montada, né, por lideranças da empresa, né, encarregados, chefes, inclusive com a contribuição da força sindical naquela ocasião, onde eles tentaram, por meio de agressão, de ameaça, de roubo de urna, inviabilizar o processo eleitoral, mas com o apoio da categoria, a gente conseguiu mais esse voto de confiança e permanecer firme no trabalho. Sempre com o desafio, né, de não só lutar por campanhas salariais e melhorias reais nas condições de trabalho e aumento salarial, mas também, né, com foco na defesa da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, também sempre privilegiando um sindicato classista, né? Então a gente tem essa questão de defender os interesses do conjunto da classe trabalhadora e um papel importantíssimo que a gente tem desenvolvido na área de comunicação. Então esses são uns aspectos aí da gestão Alimentando a Luta. Então vocês viram aí como é que foi a história do Sintac, a história recente do Sintac, para chegar a esta diretoria que tem lutado bastante em defesa não apenas dos salários, da dignidade dos trabalhadores, né, dignidade humana de maneira geral, mas inclusive de questões relacionadas à saúde. Interessante notar que o Sintac, ele tem uma discussão política muito interessante. Ele faz a discussão política. E aí alguém já pode dizer, mas sindicato metido com política? O que as pessoas em geral não sabem é que todos nós estamos metidos com política. A organização social humana, ela passa essencialmente pela política. Aliás, o ex-presidente Lula tem uma frase muito interessante, onde ele diz o seguinte: o problema de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Portanto, o engajamento político é uma coisa fundamental que todos nós temos que fazer, em especial os dirigentes sindicais. É claro que a mídia atual, a grande mídia, né, que lucra bilhões de reais aí todo ano no Brasil, ela, ao contrário, ela quer que as coisas continuem do jeito que estão e ela
a todo momento quer mostrar, quer dizer que a política é suja e que ninguém participe da política. Ao contrário, temos que cada vez mais participar da política, da organização política, porque aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar cada vez mais como sociedade. Esta é a grande questão. O Brecht, um grande dramaturgo, poeta, filósofo alemão, Bertolt Brecht, tem um poema muito interessante chamado Analfabeto Político, onde lá nesse poema ele descreve que pobre do analfabeto político, aquele que pensa que é apolítico ou não se envolve com política nunca, porque o que ele não sabe é que o preço do feijão, o preço do pão, o preço da passagem de ônibus é política, é meramente discussão política. Claro que a técnica, num determinado momento, entra para assessorar esse processo político, não é? E a diretoria do SINTAC tem feito isso. Tenho tido a oportunidade, como eu já falei logo na abertura, de encontrá-los aí em grandes eventos, não apenas do movimento da alimentação, seja da Federação Estadual dos Trabalhadores da Alimentação do Paraná, que é presidido pelo nosso companheiro Hernani, né, que eu sei que tem rodado o estado, inclusive o estado todo do Paraná, dando suporte e assistência aos seus sindicatos filiados e com um trabalho agora, um destaque especial na questão da saúde, nas forças-tarefas, em locais onde existem grandes frigoríficos com grande exploração. Mas eles têm participado, aí o SINTAC, não apenas nessa questão estadual, mas nacional também, com a CONTAC, com o nosso companheiro presidente da CONTAC, Ciderley de Oliveira, e também dentro da central, que são filiados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Com este engajamento que o sindicato proporciona aos seus dirigentes, nós podemos então constatar o motivo do porquê é um sindicato que vem crescendo muito. E eu gostaria de deixar esta avaliação, até porque este vídeo a gente sabe que não apenas o pessoal aqui do nosso público de Florianópolis, mas como é pela internet, e o pessoal de Carambeí, é claro, pode estar vendo, mas de muitos sindicatos do Brasil. É muito importante este exemplo do SINTAC, que ele dá de formação política dos seus quadros, formação continuada. Que formação não quer dizer não só ir lá e ter uma aulinha, não é isso. Ah, vai ter uma aula de política agora, não é nada disso. A arte da política, a gente se forma no cotidiano, é no dia a dia, fundamentalmente na luta. É aí que vão se formando os quadros políticos. E quando a gente fala na luta, a gente quer dizer participando com outras instituições, como eu disse, federação, confederação, central, mas sobretudo aprimorando as ferramentas de lutas dos trabalhadores, que são quais? Uma delas é a informação. Difundir a informação entre trabalhadores é fundamental, a informação que o trabalhador precisa. E nós temos várias outras lutas, ferramentas de luta que passam pela organização, até uma das mais potentes, que é a greve. Sem dúvida nenhuma, a greve, que é um direito garantido na Constituição brasileira, é uma das ferramentas mais potentes para a gente avançar na luta, né? Porque a luta, junto com os dirigentes sindicais e trabalhadores da sua base, envolve, sobretudo, romper com a alienação, romper com aquela névoa, com aquela nuvem que existe em frente aos olhos dos trabalhadores e que vê esse mundo injusto, essa sociedade injusta que nós temos em muitos aspectos, acaba que vê isso meio desfocado e não percebe tais injustiças. Então, nesse primeiro bloco, nós ressaltamos bastante isso, esse aspecto do SINTAC que tem investido demais na formação dos seus dirigentes, no aprimoramento das ferramentas de luta e por isso, inclusive, é o segundo mandato aí dessa gestão, está na sequência dos mandatos, e você já vê que é um sindicato que se destaca nacionalmente
no ramo da alimentação, também em termos estaduais, e se destaca de maneira muito especial no município. Tanto é que esses quadros organizados, é bom que se diga, já elegeram um vereador, né? O companheiro Hélio, que é do Partido dos Trabalhadores, e que vai nos falar lá para o final do programa. Nós conseguimos colher um depoimento também do companheiro Hélio, que é uma coisa que vai enriquecer demais esse programa. Muito embora o companheiro Hélio, nós sabemos que tem uma série de compromissos com a luta, com os trabalhadores, sempre está ocupado, mas tanto ele como o Wagner se dispuseram a fazer essa gravação justamente para a gente fazer este registro histórico. Então agora nós vamos para um pequeno intervalo e aqueles que ficaram curiosos ainda, aguarde aí, porque tem mais aí no segundo bloco. Até já! A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Olá, meia hora da Seguridade. Voltamos então aqui com o nosso programa, hoje um especial sobre o SINTAC, o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação ali de Carambeí, que eu queria fazer esse registro histórico faz tempo da luta deles, porque o modo como este sindicato tem se organizado é um modo muito distinto, muito especial e que pode inclusive servir de exemplo em algumas coisas para outros sindicatos. Nós vemos sindicatos aí, olha, de 20 e tantos anos de diretoria e que já não dão mais frutos. E eu não estou falando nem de pelego não, viu? Estou falando de sindicato combativo no primeiro, segundo, terceiro mandato que acaba que se perde. Mas esse sindicato tem essa coisa especial, diferencial, de investir na formação dos seus dirigentes, seus diretores, de aproximar a sua base de uma maneira muito distinta, com formação também, e que isso possa ser então documentado e apresentado aos outros sindicatos. No primeiro bloco você viu o Wagner falar um pouco do histórico da luta, inclusive da articulação aí com outras instituições, órgãos e entidades de outros níveis, e aí nós pedimos para o Wagner aprofundar um pouquinho mais como é que é essa articulação com as outras instâncias do movimento sindical. Será que isso fortalece, enfraquece, interfere? Como é que é? E aí o Wagner vai contar para nós um pouquinho mais sobre isso. Wagner, dá o seu recado aí para o pessoal com relação a esta questão específica. Com o advento, de várias empresas que chegaram aqui na nossa base, hoje o sindicato não tem mais aquela situação que existia até pouco tempo atrás de ser refém da Brasil Foods no que diz respeito à negociação, até sua própria representatividade, porque a própria Brasil Foods hoje, ela é a parte de frango e laticínios é Brasil Foods e a área de suínos é JBS, sendo que recentemente existe grande possibilidade da área de laticínios ir para outra empresa, Então teríamos 3 gigantes aqui na nossa base, onde era uma única empresa, agora provavelmente serão 3. Temos a Cargill em Castro, Evone, que é a empresa de ração, Focan, frigoríficos menores, E também empresas em Piraí, também na qual a gente representa aqui próximo. Mas o que eu quero dizer com isso? Através do reconhecimento da necessidade do sindicato atuar em todas as frentes de negociação, a gente conseguiu diversos acordos e convenções coletivas, sempre com ganhos
significativos no que diz respeito à questão salarial, mas também a gente tem procurado fazer as negociações de forma diferenciada do que acontece em grande parte do nosso país, onde a gente abre, né, o contato da nossa entidade e também através da nossa federação para os demais sindicatos do país, trocando experiência, né? E esse papel tem sido fundamental, porque através da nossa confederação, a CONTAC, a gente tem tido acesso às informações de negociações nacionais, não só a respeito da JBS, Friboi, mas também da Brasil Foods e da área da alimentação, ou seja, do ramo, né, ao qual a gente representa em geral, e isso tem nos subsidiado para, por exemplo, conseguir acabar com as pressões que existiam com relação à troca de atestados, onde o trabalhador, ao trocar um atestado aqui antes, ele tinha que levar medicamento, tinha que ficar rezando um Pai Nosso, tinha um período muito pequeno, né, para poder liberar esse atestado. Então a gente conseguiu estender o prazo para entrega de atestado para 72 horas nos atestados acima de 2 dias, sem a necessidade de apresentação de receita. A contestação do médico da empresa tem que ser feita por escrito, onde nos permite também debater com o médico da empresa possíveis irregularidades. E eu dou ênfase a essa questão da defesa da saúde dos trabalhadores, além da gente sempre ter uma diretoria focada em ocupar o espaço na CIPA, preparar os cipeiros e debater essas questões do local de trabalho em todas as empresas da base. Essa parceria recente, né, que nós fechamos aí com o Dr. Roberto Ruiz, que também, né, é um excelente comunicador, sem querer puxar a sardinha, né, mas é a verdade. E a gente tem conseguido bons frutos dessa parceria, não só na questão do atendimento na base, que ele realiza aqui no sindicato, mas também na questão da formação dos nossos quadros, né, de dirigentes sindicais. Então essa troca de experiência, ela já está surtindo efeito, e eu não tenho dúvida que a médio e longo prazo a gente vai fazer uma revolução muito maior, e é o que a gente precisa, né? Então agradecer a nossa Central Única dos Trabalhadores, agradecer a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CONTAC, e a Federação dos Trabalhadores do Estado do Paraná, da qual também faço parte da diretoria, também a Confederação também tem um cargo de secretário de Juventude, porque através dessas instituições, que são, na verdade, ferramentas de luta, nos cabe, como dirigente, cidadão, trabalhador, se apropriar dessas ferramentas e fazer o processo aí de transformação que a gente tanto precisa, não só nos frigoríficos, mas na classe trabalhadora como um todo. Muito bem, mais um depoimento do Wagner, né? Mas, apesar de eu ficar atrás daquela meninada lá, essa meninada aí de Carambeí, para filmar, né? Eles são muito compromissados, muito comprometidos. E eu queria até um dia ir na porta de fábrica, porque eles estavam na porta de fábrica lá, e quando nós chegamos, eles já tinham inclusive aí entrado para a reunião com a direção da empresa, visando lá uma melhoria num refeitório, numa questão da alimentação especificamente. Mas nós conseguimos sim gravar, chamar o Hélio. Hélio, que hoje é o presidente do Sintac, e o Hélio, que é a pessoa que tem levado a luta, eu tenho liderado várias lutas específicas, e em especial, além de ser presidente, nosso companheiro Hélio, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Carambeí. É bom lembrar que o movimento sindical precisa ter muito próximo a si mandatos de parlamentares, mandatos democrático-populares, ou seja, quando for, por exemplo, discutir, vamos dizer, aumento de ônibus, nós não precisamos de vereador que vai lá fazer o que a empresa quer, o que a prefeitura quer, no sentido de aumentar as passagens para os trabalhadores. Mas nós precisamos de parlamentares, vereadores, que vão esmiuçar a planilha de custo da passagem de ônibus, que vão ver quais são as possibilidades de, ao invés de aumentar, a gente manter ou até rebaixar a passagem de ônibus. E o mandato do Hélio, dentre tantos que a gente tem companheiros, né? E aí não só vereadores, claro, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, mas o mandato do Hélio tem sido colocado à disposição dos trabalhadores, e não só da alimentação aí em termos de mandato, mas da população em geral. E o Hélio dá um depoimento aí interessante para a gente. Vamos ver o que o Hélio fala?
Eu sou Hélio Alves Cardoso, mais conhecido aqui em Carambi como Ratinho. Sou atual presidente do SINTAC e vereador também. Exerço um cargo de vereador na Câmara Municipal de Carambi. Então, a gente tem feito as lutas aqui e durante o sindicato, a gente vem na administração do sindicato aí há mais de 6 anos e a luta nossa aí é, além de negociar o salário dos trabalhadores e conseguir um bom reajuste, também a gente está com essa luta, já vinha com essa luta e cada vez aprimorando mais na questão de saúde do trabalhador, que a gente vê que hoje é uma coisa muito importante e é onde tem muito, a gente vê que dentro das empresas de alimentação, principalmente da área de frigorífico, tem muito problema com isso, com ler e DORS. Então, a gente está descobrindo muitos mecanismos para melhorar a saúde de todos os trabalhadores. E também dizer que o meu mandato como vereador faz parte desse trabalho, porque eu fui eleito aqui pelos trabalhadores, então o meu trabalho está à disposição de todos os trabalhadores que precisarem da gente na Câmara Municipal ou aqui no sindicato. Eu estou aqui durante o dia e às vezes precisa ajudar a encaminhar até em relação ao trabalho, de dentro a gente consegue pelos meios políticos tudo, então o que a gente puder fazer, a gente está aqui para ajudar todas as pessoas do município, inclusive os nossos trabalhadores da base. Viram só? Então é isso aí, nós fizemos hoje um resumo sobre o trabalho que o SINTAC faz, né, o histórico e um breve resumo. Estava passando aí umas fotos agora no vídeo que você está vendo o lançamento do livro que foi feito em Ponta Grossa. Também aí o sindicato abre CAT, faz homologações, mas fundamentalmente é um sindicato de luta que está sempre na porta de fábrica e sempre usando as ferramentas de luta em defesa da vida, da saúde dos trabalhadores, da vida e da saúde dos trabalhadores. A gente vai encerrando esse programa aqui, deixando um grande abraço para os nossos companheiros ali de Carambeí, deixando este vídeo, inclusive, como um registro e um reconhecimento, sobretudo pela maturidade que o conjunto, que a maioria da diretoria desse sindicato apresenta com relação ao compromisso com os trabalhadores e a formação desses seus dirigentes e dos trabalhadores. Nós encerramos esse programa lembrando que ele tem o apoio da CONTAC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, e da Regional Latino-Americana da UITA, que é o secretário regional da UITA, nosso companheiro Gerardo Iglesias, além de um apoio especial neste programa também do nosso companheiro Hernani, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Paraná e que tem também, nós sabemos que o Hernani tem buscado investir bastante em formação dos dirigentes sindicais do Paraná. Então, um grande abraço e até a próxima.